Eles ignoram, aí vem um cara que obviamente não deveria ser alguém importante e não ignora. Por quê? Porque ele amou. É mais ou menos como se fosse assim: terminou a nova consciência, tinha um cara caído, passou o mazinho, fez nada. Roçando, fez nada. Viu um pessoal da consciência cristã, passou o pastor, fez nada. Aí veio o pessoal do encontro católico, o padre, fez nada. Tinha um menino que estava vindo, um amigo, estavam lá na universidade, camisinha de Che Guevara, aquele beco legal, passaram, pô, velho, meu irmão, o cara, vamos ajudar, velho. Liga pro SAMU, velho. Leva pro trauma, velho. Tem que ajudar o brother. Eita, velho, tem dinheiro não, pega o Uber, velho, a gente conversa com o cara também. Chama aí, vai lá, e aí, velho, você tem dinheiro? Não, eu tô aqui, me roubaram. Ei, velho, pega aí o que tu tem, pelo menos dá um Dorflex esse pobre. E aí, quem fez? Os rótulos ou a atitude? Aí ele vai explicar muito claramente. Vinha o levita, vinha o doutor da lei, que começa a perguntar a Jesus, parará aquela provocação todinha. Aí ele faz, e vinha um samaritano que não tinha um credo, não tinha um rótulo, não tinha um gueto, não tinha um clube, não se via como maior, mas que, movido de íntima compaixão, entende quem é? Mover-se de íntima compaixão. Alexei nos chamou aqui para a ideia de que estarmos juntos, ainda juntos, é movermos de íntima compaixão. A compaixão que entende que nessas guerras culturais o acordo fica muito difícil, porque quando a gente pensa na tarefa da chamada filosofia política, o único consenso possível é realmente no campo da política, que é o que vai dizer a obra de John Rawls sobre o consenso da filosofia política. Neste ambiente que a gente tem que repensar como eu me reposiciono nele, como é que eu volto para ele. Porque obviamente o discurso da diferença é um discurso que gera medo nas pessoas. Eu contei para vocês, eu acho que faz uns 2 anos, eu vou contar só para vocês entenderem como é que esse psiquismo de crença limitante funciona muito rápido. Fui fazer uma palestra em Viena. E um dos filmes que marcou a minha adolescência foi Mozart Amadeus. E tem uma cena clássica que ele toca aos 5 anos para a Imperatriz. E esse antigo castelo hoje é um museu. E eu tinha um tempo antes de voltar de visitar o museu. Perguntei à mulher que me levou se ela podia me levar. Eu disse, eu lhe levo. Chegamos na estação de metrô. Estava eu e ela em pé, aquela cara séria, quase depressiva, que eles têm muitas vezes. E aí tinha um homem com traços semitas clássicos, ou seja, era um árabe, barba, pele morena, olhos amendoados, nariz grande e uma mochila. Você olha para aquela cena e entra no arquétipo do terrorista na cabeça. Aí você faz assim, aquele movimento corporal. Lembrei de Pierre Rival agora, esse que vivia aqui. Aquele movimento leve. Ela olhou, aí ela fez o movimento maior, ela fez assim. Aí ele olhou pra mim, aí eu olhei assim, aí só que brasileiro é muito curioso, gente. É curioso. Aí eu olhei de novo. Quando eu olhei, ele riu. E o que é que acontece com o brasileiro quando uma pessoa ri? A gente é incontrolável. E se for nordestino, meu amigo, eu ri de volta. No que eu ri, ele veio. Aí a mulher olhou pra mim com ódio. Aí ele se aproximou e ficou aquela conversa básica de tá frio hoje, né? Tá frio, é verdade, tal. Entramos no vagão e ele perguntou, onde você está indo? Eu estou indo para o palácio, visitar lá o museu. Aí ele disse, legal, né? Aí eu fiz, o senhor desce aonde? Eu perguntei, né, ansioso. Você desce daqui até a estação. Aí eu, tá, beleza. Isso daqui a umas 20 ainda. Pois é, quando chegou na estação dele, ele disse assim, eu posso ir até a sua? Aí você entra em pânico e lembra do que você diz para os pacientes quando está em tratamento. Em caso de pânico, uma das estratégias é exacerbação de ridicularização da coisa para que ela perca força pelo humor. Lembra de O Nome da Rosa, de Humberto Eco? O medo que ele tinha
da humorização do demônio para ele perder a força de ser aquele agente que divulga o bem pelas pessoas que temem o mal? Aí eu pensei assim, como vou ridicularizar essa cena para ela perder força? Não, tá bom, é glamouroso, ó. Paraibano morre em atentado em Viena. É diferente de morrer atropelado num Fusca na rua de uma pessoa aqui comprando um azulejo para corrigir o banheiro que caiu, né? Não. Aí, quando eu comecei a ter isso, ele começou a conversar mais e foi aprofundando a conversa. Ele era simplesmente um homem de Alepo, destruída numa guerra de duas potências que se degladeiam lá, em outros lugares, e não entre eles. Que saiu com sua família em 2 botes no Mediterrâneo, 25 num, 25 no outro, o bote de trás com a mãe, o pai e alguns irmãos afundou e ele viu todos morrerem, sem poder socorrer nenhum, porque se um deles entrasse no outro bote, afundava os 2. Ele tinha doutorado em cardiologia e estava pedindo esmola, porque não falava alemão e mesmo que falasse não podia trabalhar. E quando a gente chegou no palácio, eu já estava sem clima de visitar. E a mulher olhou para mim e disse, por que você riu para ele? Eu disse, porque ele riu para mim. Ela fez, e o que é que tem a ver? Eu disse, a senhora só entenderia se nascesse no Brasil. E se ele continuasse conversando comigo, era capaz de saber que era primo. Você começa conversando, aí você é primo da finada fulana, é prima da minha avó, termina se encontrando na árvore genealógica. Essa ideia de que eu preciso me distanciar do diferente pelo medo. O medo de encontrar a minha própria sombra. O medo de lidar com a minha própria identidade. Mas aí nós vivemos um tempo em que a gente não pode ser omisso. Precisamos entender que a omissão é uma forma de violência. Ao mesmo tempo que a gente tem que olhar que essas pessoas precisam ser compreendidas também, as pautas que elas têm também devem ser entendidas e deve-se tentar algum nível de compreensão mútua. Nós temos que entender que a violência também ela se dá pela omissão. Existe um caso muito clássico que aconteceu com uma jovem chamada Katie Noveff, do Queens, em Nova York, que se tornou um caso histórico do que a gente chama de difusão de responsabilidade, que é uma outra forma de dizer o que a Alexei colocou aqui. A difusão de responsabilidade na psicologia social é quando você difunde a responsabilidade para não se sentir culpado num processo que você poderia ter intervido para evitar o mal. Essa jovem estava chegando à noite em casa quando ela foi esfaqueada. E ela começou a gritar. No que ela gritou, as pessoas começaram a acender as janelas, abriram as janelas, acenderam as luzes e começou a dizer, nós vamos chamar a polícia, saia daí, deixa ela em paz. E aí o bandido se afastou. Quando ela parou de gritar, as pessoas desligaram as luzes, fecharam a janela, ele voltou a esfaqueá-la, ela voltou a gritar. Dessa vez mais janelas abriram, mais luzes foram acesas, mais gritos foram dados, mais ameaças de que a polícia viria. Ele se afastou novamente, foi para a esquina, quando fecharam todas as janelas, ele voltou e terminou de matá-la. A polícia depois levou 22 moradores daquela rua e perguntou, por que você não fez nada, nem para a polícia ligou? Porque eu achei que alguém tinha feito isso. Talvez o doutor da lei achou que o sacerdote passou achando que alguém que viesse depois podia fazer aquilo. Talvez o levita que viu depois achou que alguém deveria fazer aquilo. A sociedade humana é uma sociedade que tem que alcançar um status, qualquer que seja o nome que a gente dá a isso, era de ouro, nova era de aquários, mundo de regeneração, nada disso vai ser dado, vai ser construído. E essa construção implica em atitude pessoal. Essa construção implica em sair de um caráter de omissão diante da dor, de indiferença. Você sabe que eu estava em Minas no dia que a barragem rompeu, né? Depois eu estava na sexta, quando os meninos, no Rio, quando os meninos foram queimados no Flamengo. Começaram a me chamar de pé frio. Pé frio, tá vendo? Terminar logo o evento para ver se não cai nada aqui na minha cabeça. E eu estava o tempo inteiro sendo chamado para comentar. É uma forma de omissão. Colocar crianças em containers. E estrelas que ganham milhões.
É uma forma de violência. É uma violência também culpar as mães, que estavam fazendo tudo que qualquer mãe, qualquer pai fazia para que seu filho realizasse um sonho, sem saber que a maldade poderia transformar aquilo num pesadelo. Portanto, nós não podemos, uma vez diagnosticado que existe realmente uma sociedade que precisa ser compreendida, pessoas que têm visões de mundo diferentes da nossa, que precisamos entender essas pautas e não ignorá-las, precisamos dominar esses instrumentos novos que chegaram também a favor da divulgação do bem. E aí, como espírita, me permitam, mesmo num ambiente